Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 2. Nós também escolhemos a epístola de Paulo aos Efésios, para que de modo expositivo possamos passear por alguns textos e beber das fontes da água da vida que acontecem aqui e ali. Na semana passada nós falamos a respeito do selo do Espírito Santo que confirma que pertencemos ao Senhor, do selo do Espírito que testifica a realidade da nossa salvação, bem como também o penhor que garante a herança que ainda receberemos. Na noite de hoje falaremos o acesso ao Pai e a habitação de Deus através do Espírito Santo. Efésios 2, 13 a 22, aí na sua Bíblia diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. O texto que nos salta aos olhos, e estaremos nos concentrando, versículo 18, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois a família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, edificados para a habitação de Deus no Espírito. Deus Todo-Poderoso, Eterno e Misericordioso, cuja palavra é lâmpada para nossos pés e luz em nosso caminho. Te pedimos, Senhor, nesse último domingo do mês de junho, mais um mês que se encerra, Senhor, debaixo da Tua boa mão. Muito obrigado, Pai. Te pedimos que o Senhor abra e ilumine nossas mentes, Senhor, para que possamos compreender Tua Santa Palavra de modo puro e perfeito, e para que nossas vidas estejam de acordo com aquilo que tivermos entendido corretamente. Também queremos Te pedir, Senhor, por aqueles que se encontram em casa enfermos. Senhor, Sara, Lu, em nome de Jesus. Luciana, tua filha, Senhor, te pertence. Cuida da Melissa, presbítero Mateus. Sara Luciana, Senhor, com a tua cura poderosa em nome de Jesus. Sara, Senhor, Ana Paula, que esteve aqui ontem, Senhor, no evento da SAF, ficou mais tarde, Senhor, para o culto dos jovens e adquiriu uma febre, Senhor, incrível, segundo o Renner. Cuida da Ana Paula em nome de Jesus, curando-a, Senhor, em nome de Jesus. Cuida do Renner, cuida da Isa, Senhor, nós te pedimos daquela casa, daqueles irmãos queridos, Senhor, que saem de Queiroz, para vir aqui em Tupã, Senhor, te adorar, te louvar conosco. Que honra, Senhor. Muito obrigado. Lembramos aqui, Senhor, da Ed Carlos, lembramos aqui da Tati, da Marina, Senhor, do Dani, lembramos aqui em nome de Jesus, Senhor, das demais famílias que saem de suas cidades para vir aqui, Senhor. Abençoa sempre teus filhos, abençoa-os de perto, como lemos aqui no texto, e os de longe, Senhor. Se conosco agora que lemos a Tua Palavra, compartilhamos o Teu Evangelho. Enquanto o Teu Evangelho é compartilhado, que a Tua Sagrada Escritura alcance Teus filhos nas suas casas, curando-os para a glória do Teu santo nome. Oramos em nome de Jesus e Tua Igreja diz amém. Amados irmãos, quando lemos Efésios capítulo 2, 13 a 22, acompanhamos Paulo, que é autor dessa epístola, concluindo uma sessão que descreve quem éramos e quem somos em Cristo agora. Não posso deixar, o pastor se provoca, para sair do texto, de perguntar para você, você sabe quem você é? Ô pastor, meu nome é Evandro, artilheiro, aleluia. Meu nome é Silas, meu nome é Lucas, arquiteto, meu nome é César, César da Fabi. Não, eu digo quem você é em Cristo Jesus. Quem você é para Ele. Quem você é para Deus, o que você faz para o Senhor, através do Senhor. Hoje pela manhã tivemos uma aula aqui maravilhosa a respeito das boas obras, 16º capítulo da Confissão de Fé de Westminster, e nós vimos algo muito importante desde o sábado,
quando Asaf também aprendeu aqui, as mulheres, que nós não somos aquilo que fazemos. Nós somos aquilo que Cristo nos fez para ser nele, através do Espírito Santo. Lá vem um homem de Deus. Lá vem a minha professora, uma bênção. Lá vem minha vizinha, essa irmã é uma querida, crente, filha de Deus. Irmãos, é necessário compreender quem éramos e quem somos em Cristo, antes mortos em delitos e pecados, separados de Deus, estrangeiros às promessas, sem esperança e sem Deus no mundo, sem destino. Agora em Cristo fomos aproximados, reconciliados, feitos casa de Deus. Você sabe, não sabe, que o Espírito Santo habita em você? Você sabe, não sabe, que o Espírito Santo está 24 horas com você, 7 dias por semana, 365 dias por ano, ininterruptamente. Vê tudo o que você faz, ouve tudo o que você fala, lê cada pensamento, esquadrinha teus rins e teu coração. Que honra sermos templo do Espírito Santo de Deus. E eu não tive como, mas essa semana a minha vontade era ligar para a Ariadne, ligar para o Lucas e perguntar a respeito do que faz uma casa ser aconchegante, ser agradável para o arquiteto. O que torna essa casa um lugar que você entra e você não quer sair? Você se torna caseiro, né? Vamos sair, eu estou em casa, eu não posso sair daqui, eu amo minha casa, amo estar aqui, amo o meu lar. Irmãos, é necessário, o pastor se provoca de novo, né? Quer terminar cedo, mas nunca consegue. Voltar aos primeiros versículos do capítulo 2. Veja aí na sua Bíblia, aí, capítulo 2, versículo de número 1 de Efésios, fala assim: Ele vos deu vida. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Pastor, gostaria de enfatizar aqui, argumentar mais uma vez com veemência. Ele não perguntou para você assim: olha, você já consertou tua vida? Você já ajeitou aí, entendeu? Esse monte de bagunça que você vive fazendo? Esse monte de negócio ruim que você anda colocando sua mão? Não. Ele vos deu vida. Quando, pastor? Estando nós mortos em delitos e pecados. João 8,32, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Jesus chegou, o Espírito Santo entrou na minha vida, não posso mais coadunar com esse tipo de comportamento, não faço mais esse tipo de negócio, esse palavrão não fica mais na minha boca. Por quê? Porque antes, outrora, nós andamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, mas nós não somos mais filhos da desobediência, somos filhos de Deus. Porque ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então não interessa o que você era antes, não interessa quão mal você foi. A mão manchada de sangue escreveu 1 Coríntios 13, a mão manchada de sangue escreveu esses versos que eu e você lemos aqui, é a mão de Paulo. O texto ainda diz: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. O que fazíamos? Fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos carnais. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos.
Ninguém acreditou em você. Nem você. Ninguém dava nada por você. Nem você. Mas Ele não. Ele olhou do mais alto céu, do seu sublime trono, e Ele, antes da fundação do mundo, escreveu o seu nome, o meu nome, no livro da vida, para que tivéssemos acesso a Cristo, perdão, justificação, redenção, novos céus, nova terra. Os versículos de 13 a 18 do texto que lemos, nos mostra Paulo escrevendo a respeito do que Cristo fez na cruz para nos trazer para perto. Ele caminhou por aquela via dolorosa, Ele tombou, repleto de chagas, ferimentos, espancamentos que havia passado nas últimas 24 horas. Os versículos 19 e 22, ele descreve o novo povo de Deus como família, edifício templo, e afirma que esse templo é a habitação de Deus no Espírito. No centro desse parágrafo está a frase do versículo 18, que é o foco da nossa mensagem nessa noite: porque por Ele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. O nosso tema de hoje é exatamente esse, irmãos: acesso ao Pai. A habitação de Deus por meio do seu Espírito Santo em nós. Veremos, como de costume, isso em 3 pontos, em específico, na análise desse breve trecho bíblico, e que Deus fale comigo, Deus fale contigo poderosamente, porque quando Deus fala, ninguém mais se pode ouvir. Que o Senhor nos dê os últimos dias de junho repletos, embebidos do seu Santo Espírito, abraçado em suas sagradas letras, na promessa do Senhor de que somos diferentes deste mundo lá fora. Primeiro ponto importante, versículos 13 e 18, tratamos sobre de longe, mas agora feitos próximos em Cristo. Paulo inicia enfatizando, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. A linguagem de longe e de perto é tomada e emprestada do Antigo Testamento. Os judeus que tinham a revelação eram os que estavam perto. Já os gentios, como eu e você, eram os que estavam longe. Em termos espirituais, estar longe significa estar sem acesso, sem direito de entrar na presença do Deus Santo. Um adendo, como diria nosso querido diácono Wesley, talvez daí tenha se originado a frase comumente usada na cristandade, ao se referir a um irmão que está fraco na fé, um irmão que tombou, se diz o quê? Fulano está longe do Senhor. Cicrano está longe da igreja, porque não o vemos mais. Outrora sentava-se aqui ao nosso lado, em um banco desses. Outrora abraçávamos ao final do culto e ficávamos ali na calçada conversando, mas já agora não está em nosso meio. Está longe. Que o Senhor tenha misericórdia e nos devolva, trazendo para bem perto, primeiro dele, a quem pertence nosso irmão, nossa irmã, e depois de nós, família de Cristo. Entre mentes, é importante destacar que o que nos aproximou não foi uma mudança de humor de Deus, não foi uma melhoria em nossa moral ou caráter, foi o sangue de Cristo que nos trouxe para perto do Senhor. Irmãos, muito cuidado, o pastor pede para você carinhosamente, amorosamente, muito cuidado com as brincadeiras, até poder no sangue de Jesus, muito cuidado com o santo nome de Deus, muito cuidado com as coisas santas. Há poder, sim, no sangue de Cristo, que nos traz para perto do Pai, que nos demonstra quão grande amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e essa maneira o preço é sangue derramado. A cruz é a ponte entre o Deus Santo e eu e você, pecadores culpados. Na cruz, Cristo assumiu a culpa que os mantinha longe e satisfez plenamente a justiça divina que nos impedia de entrar. John Owen ressalta que o próprio Cristo se ofereceu a Deus pelo Espírito Eterno, expressão que aparece em Hebreus 9,14, de modo que a reconciliação é obra da Trindade. O Pai aceita, o Filho entrega, o Espírito Santo capacita e aplica essa oferta perfeita em nós.
Aqui se faz novamente necessária uma visita ao Sagrado Texto em Hebreus 9:11, que fala: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue de bodes, não por meio do sangue de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto mais a purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Permita-me parafrasear o versículo 14. Irmãos, é o Espírito Santo, é o poder do sangue de Cristo que vem e limpa a minha mente, que vem e limpa o meu coração, que vem e limpa a minha boca, bem como lemos na liturgia do texto, como a brasa que veio até os lábios do profeta. É esse sangue que nos purifica, precioso sangue, para servirmos um Deus vivo. Paulo então declara: porque Ele é a nossa paz, não apenas doador da paz, mas a própria paz. O mesmo profeta Isaías fala no seu capítulo 9, que o Senhor nos deu um menino, ele seria chamado Príncipe da Paz. O nome dele seria Emanuel, Deus conosco, o Senhor que nos traz paz. Aqui precisamos ler com cuidado, irmãos, o texto bíblico, de um modo mais profundo, mais detidamente, o versículo 15. Cristo aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. E esta é uma afirmação decisiva, já ensinada no mês que passou, por mim, por presbítero Micael, presbítero Nivaldo, os pregadores aqui, quando falamos a respeito de Gálatas. Paulo está dizendo que as ordenanças cerimoniais da lei mosaica, o sistema de sacrifícios, prescrições rituais, aquela separação simbólica entre Israel e as nações, foram cumpridas e, portanto, encerradas na cruz do Calvário. Era esse sistema que erguia uma parede visível e institucional entre judeus e gentios. Com a morte de Cristo, essa parede caiu não porque Deus mudou de propósito, mas porque o propósito foi plenamente cumprido. Por quê, irmãos? Porque do Senhor é o querer e o efetuar. O Cordeiro foi imolado, o Cordeiro definitivo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O véu do templo foi rasgado, a separação que as ordenanças simbolizavam e administravam deixou de ter razão de ser. Logo, esta é a razão teológica pela qual mais adiante Paulo afirmará que judeus e gentios são agora um só e novo homem, e que a comunidade cristã substitui o templo de pedra como lugar da presença de Deus. Se não entendermos o versículo 15... e seu contexto, a migração, a passagem do templo físico para o templo vivo, eu e você, fica suspensa no ar. Pastor, mas eu gosto tanto da igreja, pastor. Acho nossa igreja tão bonitinha. Nossa igreja tem vitrais e vidros coloridos, e se está calor a gente liga o ar e fica geladinha. Se está frio a gente desliga o ar e ela fica quentinha. Amém, irmãos? Eu amo a nossa igreja, você ama a nossa igreja, mas eu e você somos igreja, somos casa do Senhor, por onde quer que andamos, fazendo aquilo que fazemos, quer comais, quer bebais, façais para a glória do nome de Deus. E isso é importante, saber que nós não somos qualquer um. Ah não, verdade, pastor, você é reverendo. Não é isso, não é nosso título, não é nossa formação, não é nosso dinheiro, é na verdade o que somos em Cristo, embaixadores do reino de Deus, servos do Senhor. Essa é a diferença na nossa vida, irmãos. Observe que o Senhor Deus, Todo-Poderoso, Eterno, Misericordioso, derruba a parede de separação que havia entre judeus e gentios. Parede que tinha fundamento tanto simbólico quanto legal nas ordenanças da aliança mosaica. Mas em seu corpo,
cria dos dois um só e novo homem, fazendo a paz. Assim, a mesma cruz que nos reconcilia com Deus, também nos reconcilia uns com os outros. O Evangelho não traz apenas indivíduos para perto de Deus, mas forma, preste atenção, irmãos, um povo reconciliado. E aqui, ampliando, de modo exponencial essa compreensão, gostaria de dizer novamente, não há uma corrida entre as denominações. Batistas estão correndo em primeiro lugar, logo depois estão ali os presbiterianos, e os metodistas estão ali, e quem vai chegar no pódio, e quem vai ganhar o troféu, a minha igreja é melhor, a minha igreja é maior, a minha igreja é mais legal. Não tem, irmãos, porque o Senhor nos reconciliou, e o Senhor tem uma grande caixa de ferramentas, usa quem quer, onde quer e como quer. Enquanto as igrejas forem bíblicas, seguindo a palavra de Deus, o Senhor estará ali. A partir do momento que qualquer pastor, qualquer ministro, qualquer pregador, qualquer ajuntamento que se faça em nome de Deus, deixar da palavra, o Senhor já não está mais ali. Tudo isso prepara o terreno para o versículo 18, se fomos aproximados pelo sangue, se a inimizade foi removida, se as ordenanças que nos separaram foram cumpridas, então temos acesso, a porta está aberta. E eu quero você que me assiste, meu irmão, meu amigo, escute isso, você que está aqui, meu visitante, escute a doce voz de Cristo dizendo, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, a porta está aberta. Vinde a mim, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Achareis descanso para a vossa alma, de dentro para fora. Porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A porta está aberta e não se cobra ingresso para se entrar, nem muito menos para sair. Foi pago na cruz de Calvário o sangue de Cristo. Segundo ponto importante, versículo 18, acesso ao Pai em um Espírito. O versículo 18 é uma sagrada ênfase sobre a Trindade na minha e na sua vida, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Em uma só frase, Paulo coloca diante de nós o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada pessoa exercendo o seu papel na nossa comunhão com Deus. Permita-me, o Pai é o destino. A palavra acesso é linguagem de culto e de corte. A possibilidade de entrar na sala do rei, de falar com o rei, de ser recebido pelo rei. Em Cristo não somos apenas tolerados, somos acolhidos como filhos e como súditos bem-vindos. Não há, irmãos, não há como observar esse texto, compreender que o Pai é o destino e não nos lembrarmos da rainha Esther. Nós voltamos ao Antigo Testamento em Esther 5:1, que diz, ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei, preste atenção o que o rei fala. Que é que tens, rainha Esther? Ou, qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. E aí eu penso, irmãos, perdoe-me, não precisa pensar igual o pastor, mas eu penso, terça-feira, segunda de manhã, ou ainda quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, lá na minha casa, lá no meu quarto, quando eu fecho a porta, aqui, quando eu dobro os joelhos aqui, eu entrando, porta dentro, ao trono do Senhor, e o rei me perguntando, meu filho, o que tu precisa? O que queres que eu te faça? Não foi essa a pergunta de Cristo para o cego? O que queres que eu te faça? O Filho é o caminho. Por Cristo Jesus temos acesso. Não há outro mediador.
Não há outra porta. A mediação de Cristo não é apenas um evento passado na cruz, mas é uma realidade presente, aqui, agora, hoje. É por causa da sua obra consumada e da sua intercessão constante que o crente pode se aproximar com confiança. Por isso o autor aos Hebreus escreve: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Por onde, pastor? O texto fala: pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Ele nos consagrou como? Pelo véu, ou seja, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um sincero coração. Como, pastor? Eu respondo, IPB de Tupã, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura da palavra de Deus. É assim que nos achegamos. Não nos achegamos temerosos. Será que Ele vai me ouvir? Será que eu vou saber orar? Será que eu vou saber falar? Romanos 8, 26 é bem claro, nós não sabemos orar. Não sabemos pedir como convém. Mas o Espírito Santo, que habita dentro de mim, dentro de você, traduz o nosso pedido, traduz nossas lágrimas, traduz nossos gemidos inexprimíveis como oração eficaz ao trono santo de Deus. O Espírito é a esfera e o poder desse acesso. É em um Espírito que entramos. O padrão bíblico, então, é: oramos ao Pai, por meio do Filho, no poder do Espírito. Quando dizemos em nome de Jesus, estamos confessando que é por Ele que entramos. Quando o Espírito nos faz clamar, Abba, Pai, como Paulo descreve em Romanos 8 ou Gálatas 4, ele está exercendo exatamente esse ministério de nos dar acesso filial. A oração cristã, preste atenção, meus irmãos, não é um monólogo humano dirigido a um Deus distante. O ouvido do nosso Deus não está tampado, nem a sua mão encolhida. Nós temos um Deus vivo, é participação pelo Espírito Santo na comunhão eterna do Filho com o Pai, que oramos dentro de uma relação que já existia na própria vida de Deus. Preste atenção no Senhor Jesus, retirou-se para orar. Estando orando, estava lá só no monte. Porque orou até tarde da noite, veio por sobre as águas ter com seus discípulos. Vale aqui uma distinção que a tradição reformada sempre prezou. O Pai planeja a salvação, o Filho realiza e o Espírito Santo aplica ao coração do crente, produzindo aqui união e comunhão com Cristo, como temos pregado durante todo esse ano. Essa distinção, no entanto, não divide a obra de Deus em 3 projetos independentes. As 3 pessoas sempre agem juntas, mas esclarece a ordem e o papel próprio de cada uma. O Catecismo Maior de Westminster, ao perguntar o que é justificação, especifica que ela vem do Pai. Ao perguntar pela santificação, aponta para o Espírito. Ao descrever reconciliação, centra tudo na obra do Filho. E Efésios 2,18 é precisamente esse tipo de texto, uma janela aberta. A porta já está aberta, mas agora uma janela se faz aberta que nos deixa ver por um instante como a vida da Trindade toca a nossa vida. Perceba também que Paulo diz que ambos temos acesso, judeus e gentios, crentes e diferentes históricos, todos têm o mesmo acesso. Não há cristão de segunda classe perante o Pai. Não há quem entre por porta lateral, todos entram pela mesma porta, no mesmo Espírito, e o nome da porta é Jesus. Do erudito ao analfabeto, o Senhor os ama. Do multimilionário ao pobre miserável, Deus os ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Por último, meus amados irmãos, a habitação de Deus pelo Espírito, nos versículos 19 a 22 da sua Bíblia. Se o versículo 18 mostra o movimento do povo em direção a Deus, os versículos 19 e 22 mostram o movimento do Deus querido, santo, amoroso, em nossa direção, em direção ao seu povo. Não temos apenas acesso, mas o Senhor vem habitar em nós.
Paulo usa 3 imagens fortes e elas devem ser guardadas em nossa mente e nosso coração nessa noite. Não são simples metáforas independentes jogadas lado a lado, mas cada uma profunda anterior até chegar à afirmação mais alta do parágrafo bíblico. Permita-me, primeira imagem, família. Família. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois a família de Deus. Aqueles que não tinham direito de cidadania, que viviam à margem, agora são membros da casa. O acesso ao Pai não é uma visita esporádica, mas pertencimento permanente. Família implica direitos. Família implica herança, identidade. O crente não entra na presença de Deus como visitante tolerado, mas como filho reconhecido. Ao mesmo tempo, o pastor precisa enfatizar, fazer parte de uma família significa responsabilidade, testemunho, comportamento, sal da terra e luz do mundo. Nós nos lembramos, quando falamos de família, na hora, né? Na hora. O filho pródigo, que levantando-se foi para seu pai. Vinha ele longe quando seu pai o avistou, compadecido dele, correu, o abraçou e o beijou. Irmãos, este filho, havia matado o pai, entre aspas, porque pediu herança com o pai vivo. Este pai amoroso, perdoador, misericordioso, o vê de longe, compunge seu coração, sai correndo, o abraça e o beija. O filho lhe diz: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, não fala com ele, não responde ele. Fala com os servos e diz o quê? Traz depressa a melhor roupa, veste, põe um anel no dedo e sandálias nos pés. Também trazei e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Por quê, pastor? Porque a imagem é família. Você não está sozinho nessa terra, você tem uma família. Segunda imagem proposta por Paulo é a imagem do edifício. Paulo escreve: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. A imagem do edifício exige que entendamos a relação entre 2 elementos estruturais, o fundamento e a pedra angular. Os apóstolos e profetas são o fundamento porque o ensino apostólico e profético, consignado nas Sagradas Letras, é a base sobre a qual a igreja é construída. Toda a geração de crentes, em todos os séculos, está assentada sobre esta palavra inspirada, inerrante, infalível. Ninguém constrói fora desse fundamento sem deixar de construir o edifício de Deus. Mas Cristo é a pedra angular. No mundo antigo, a pedra angular era a pedra colocada no canto da fundação, a partir da qual todo o restante do edifício era alinhado. Ela determinava a direção das paredes, a proporção dos cômodos, a integridade da estrutura inteira. Dizer que Cristo é a pedra angular significa que ele não é apenas mais um elemento do edifício, ele é o ponto de referência de tudo. E é por isso, irmãos, que as pessoas perguntam para você e para mim: mas você só sabe falar de Cristo? Você não tem um outro assunto, não? Não tem um outro hobby, um outro passatempo? Mas tudo é Jesus, tudo é Jesus. Irmãos, Cristo é a pedra angular. Perceba que o verbo que Paulo utiliza ao edifício é cresce, e significa que o templo está em construção. A igreja não é um monumento de arte acabado, é um organismo vivo, que a cada geração de crentes incorporada por fé, avança em direção à sua forma final. Estamos plantados na cidade há 77 anos, cada geração com suas nuances,
Cada pastor com seus pastorados. Irmãos, nós temos o que é um organismo vivo chamado IPB de Tupã, chamado Igreja Presbiteriana do Brasil, Igreja Metodista, Igreja Assembleia de Deus, e assim vai por diante, irmãos. Não é algo para se olhar, é algo para se participar ao redor da mesa, a mesa do Senhor. Terceira e última imagem, templo, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Essa é a frase que coroa o parágrafo. A igreja, como o corpo de Cristo, é a habitação de Deus no Espírito. Eu e você somos igreja. Eu e você somos noiva do Senhor. Para sentir a importância disso, o peso disso, precisamos lembrar que o templo significava no Antigo Testamento. O templo era o lugar onde a glória de Deus, a Shekinah, habitava de forma especial sobre a Arca da Aliança. Nos Santos dos Santos, principalmente, era o ponto de encontro entre o céu e a terra, entre Deus Santo e o povo pecador. O acesso era radicalmente restrito, onde somente os sacerdotes entravam no lugar santo e somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava nos Santos dos Santos, mas nunca sem sangue. A presença de Deus era real, mas cercada de distância e mediação. Com a morte e ressurreição de Cristo, com o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, essa realidade foi transformada. A tradição reformada desde Calvino ensina que o Espírito Santo sempre esteve presente e ativo na criação, nos profetas, nos crentes do Israel antigo. Pastor Jefferson, o que mudou então? O que mudou em Pentecostes não foi a existência do Espírito, mas o modo da sua presença. Na nova aliança, o Espírito habita permanentemente na comunidade cristã, como um todo, não apenas sobre indivíduos escolhidos e em momentos específicos. O templo não é mais um prédio em Jerusalém com acesso restrito, é um povo espalhado por todas as nações, mas unidos em Cristo pelo mesmo Espírito Santo de Deus. Isso significa que a presença de Deus, que no Antigo Testamento se manifestava somente nos santos dos santos, com sua grandeza e distância, agora está na igreja. Irmãos, Sproul escreve que não é apenas um Espírito, ele é chamado Espírito Santo, precisamente porque a sua santidade é constitutiva da sua pessoa e da sua obra. Ele é o agente da santificação, é por ele que somos preparados para Deus, conformados à imagem de Cristo, purificados das obras da carne. Se não for o Espírito Santo, nenhum de nós estaria aqui. Mas é o Espírito Santo que faz a sua obra, é ele que nos convence, é ele quem nos chama, quem nos orienta, quem nos ensina, quem nos lembra a palavra. Se somos a habitação de Deus no Espírito, então a santidade não é um projeto opcional que adotamos por devoção pessoal. É o ambiente natural de quem foi feito o templo. Vamos para casa? Vamos para casa. Mas algumas aplicações importantes antes. Primeira aplicação, use o acesso que lhe foi dado. Se em Cristo você tem acesso ao Pai e o Espírito, então não desperdice essa porta aberta. A mensagem pregada nessa noite de Efésios 2 não se resume apenas em, se você quiser, você pode entrar. Se você quiser, você pode entrar. Se você quiser, você pode orar. Se você quiser, pode ler a Bíblia, está aqui. Não. Pelo contrário, é um alerta de emergência. Entra! Corre, entra, vem! Por quê? Para que se possa encontrar abrigo e segurança para as tempestades da vida. A vida cristã é chamada a viver na presença de Deus. O que significa isso, pastor? Significa que é uma vida de oração mais confiante, mais consciente desse Deus maravilhoso manifestado em 3 pessoas. Ao se aproximar de Deus, meu irmão, lembre-se quem é o Pai que o recebe, santo e amoroso. Lembre-se quem é o Filho por quem você entra, crucificado, mas ressuscitou o 3º dia, intercedendo por você agora mesmo. Lembre-se do Espírito em quem você ora, aquele que o ajuda na fraqueza, que intercede com gemidos inexprimíveis, que acende em você o amor e a fé. É isso que nos confronta, nos desafia, nos esmaga em relação às muitas desculpas para não orar. Como eu não vou orar?
para um Deus maravilhoso assim? Não se trata de falta de acesso, mas falta de uso do acesso. Em Cristo, o Deus que era distante se fez Pai próximo. A pergunta é se você vive como filho ou como estrangeiro. Irmãos, grande parte de nós aqui já perdeu seus pais. Permita-me, com muito respeito, não querendo apelar a sentimentalismo, mas permita-me dizer uma verdade. Não é terrível quando não os temos mais? Datas específicas, lembranças específicas, um abraço, um carinho. Você tem o seu Pai, todo-poderoso, eterno e misericordioso, livre acesso pelo novo e vivo caminho. Você tem Cristo, você tem o Espírito Santo. Como não ter relacionamento com Deus? Como posso me atrever a vir aqui no domingo, ouvir a palavra do Senhor? Nem abro minha Bíblia, levanto a cabeça, olho no data show, está sendo projetado. Pego no meu celular, porque, afinal de contas, ao sair daqui, vou para outro lugar, não vou levar a Bíblia, vão saber que eu sou crente. E aí o que acontece? Eu vou para casa, e aí eu passo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de manhã, domingo à tarde, mas domingo à noite, eu vou voltar aqui, porque eu quero ver o que Deus tem para mim. Não posso ser assim, irmãos. Não posso ver dessa maneira. Preciso do Senhor. Preciso contar para Ele os detalhes do meu dia. Falar para Ele, desabafar para Ele, pedir socorro para Ele. Consagrar a Ele tudo o que eu faço. Consagrar minha casa, minha família, meus atos. Porque dEle, por meio dEle, para Ele, são todas as coisas. Segunda aplicação, ame e busque a comunhão da igreja. Se somos concidadãos dos santos, se somos a família de Deus, se estamos sendo edificados juntos para a habitação de Deus o Espírito, então não existe cristão isolado por projeto de Deus. Não existe desigrejado. Deus escolheu habitar em um povo e não apenas em indivíduos soltos aqui e ali. O texto é preciso nisso. Paulo não diz que cada crente individualmente é um templo, embora 1 Coríntios 6 diga isso também. Vejamos, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Mas aqui ele diz que a comunidade como um todo, o edifício inteiro bem ajustado, é a habitação de Deus. Isso implica em dimensões da presença do Senhor que são experimentadas na comunhão. Por exemplo, pastor, deixa comigo, a adoração coletiva, a correção fraterna, encorajamento mútuo, a partilha dos sacramentos, tudo isso é parte do que significa ser templo vivo. Quem se afasta da igreja não está apenas perdendo um benefício acessório, está se privando de uma realidade constitutiva na sua vida com Cristo. Isso implica compromisso com a igreja visível. Não basta amar a igreja invisível de maneira abstrata. É preciso amar uma comunidade concreta, com pessoas reais, com defeitos reais, mas que Deus decidiu habitar por seu Espírito. O texto confronta todo espírito de divisão. Cristo derrubou a parede da separação. O Espírito está construindo um edifício bem ajustado. A indiferença, o sectarismo, o preconceito sempre tentarão reconstruir aquilo que Cristo já derrubou. Na prática, isso significa investir na comunhão, reconciliar-se com os irmãos, carregar os fardos uns dos outros, cultivar unidade em torno da verdade e a pedra angular que é Cristo. Terceira aplicação, viva como templo, não como depósito. Você é templo de Deus, você não é uma garagem. Você não é o cantinho da bagunça, o quarto da bagunça. Se Deus habita em você pelo Espírito, sua vida não é um depósito de experiências religiosas, mas é um santuário em plena construção. O Espírito não foi dado apenas para consolar irmãos. Ele foi dado para santificar. Ele é, novamente, o Espírito Santo de Deus. E isso exige seriedade contra o pecado. Como eu cometeria tamanho pecado contra o meu Deus? Disse José. Como que a gente vai ficar quieto? Pedro e João falaram assim, como deixaremos de falar daquilo que temos visto e ouvido?
Não se pode brincar com aquilo que ofende a Deus. O Senhor fez de nós sua casa. É preciso lutar contra o pecado em todas as áreas. Pureza, honestidade, perdão, uso do tempo, uso do corpo, uso da língua. Isso nos traz esperança. A santidade não é um projeto apenas nosso, mas uma obra do Espírito em nós. Ele está empenhado em conformar-nos à imagem de Cristo. Quarta e última aplicação. Anuncie essa paz que derruba muros. Anuncie. Efésios 2 mostra que Cristo, por meio da cruz, anuncia a paz a vós que estavais longe e aos que estavam perto. O acesso ao Pai, a habitação de Deus no Espírito, não são privilégios de um pequeno grupo, mas boas novas para todos aqueles de longe e de perto se rendem a Cristo pela fé. E isso nos chama para a missão, para o evangelismo. Se você foi aproximado, então é chamado a ser instrumento para aproximar outros. Ovelha gera ovelha. Ovelha sadia gera ovelha. Se você participa da habitação de Deus pelo Espírito, então é chamado a ser testemunha dessa presença. A igreja, como templo vivo, deve irradiar a glória de Deus no Espírito ao mundo caído. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Maravilhoso, nós queremos te louvar e te bendizer mais uma vez. Grande Deus, grande Pai, que nos amou, que nos enviou o seu Filho. Quão grande amor, quão grande amor. Como nós cantamos para as crianças, Senhor, grande e largo. Aleluia, Senhor, grande e largo é o amor do Senhor por nós. Não há medidas, Pai, não há medidas. Não há como mensurar, não há como explicar. Mas o amor de Cristo nos constrange. A presença do Teu Santo Espírito nos quebranta. É o que nos faz, Senhor, retornar aqui a cada semana. É o que nos faz, Senhor, dobrar nossos joelhos, abrir nossas Bíblias em casa. É o que nos faz, Senhor, estudar, nos aplicar, conhecer, pregar, evangelizar, testemunhar, chorar, sorrir. É o que nos faz, Senhor. É a nossa vida, por meio de nós, através de nós, para a glória do Teu santo nome. Agora vamos sair daqui, Senhor, para os últimos dias de junho. Deixa eu pedir ao Senhor, deixa eu pedir por essa igreja que Te ama, essas 26 famílias que se reúnem aqui, Senhor, nossos visitantes que nos honram com Sua presença, online, presencialmente aqui. Te pedir, Senhor, dias especiais, dias diferentes, dias com grandes milagres. Teu filho que trabalha e precisa, Senhor, fechar esse mês com a sua meta batida. Prospera o Teu filho, Deus. Prospera o Teu filho. Tua filha, Senhor, que aguarda uma cura que vem da Tua parte. Tua filha que espera, Senhor, um milagre que vem da Tua parte. Tu és um Deus maravilhoso, Senhor. Tu és um Deus grandioso. Opera, Senhor, a Tua palavra. Senhor, essa semana, enquanto lia a Tua Escritura, eu via aquela parte em que Cristo é visitado pelos servos do centurião. E os servos dizem, olha, o nosso mestre não veio porque ele disse, basta uma só palavra e o menino vai ser curado. Senhor, uma só palavra, Senhor, e o Senhor curará Teus filhos. Senhor, uma menção Tua só, Senhor. Há poder no Teu nome, há poder para a cura, há poder para a libertação, há poder para a transformação. Há poder, Senhor, para a mudança de vida. Aquele que pecava não peca mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que fazia errado não faz mais. Por quê? Porque Cristo chegou. Cristo chegou. Nova vida, nova existência, novo homem. Dá-nos, Senhor, disposição, dá-nos, Senhor, intrepidez para, Senhor, lutarmos contra o pecado. Tua palavra nos ensina, sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Senhor, torna-nos, Senhor, intrépidos, ousados, torna-nos, Senhor, missionários Teus, pregadores Teus, evangelistas Teus. Vamos sair daqui, Senhor, vamos sair daqui ao nosso redor. Existem festas, existem sorrisos, alegrias, mas são todas passageiras. Nós temos a verdadeira felicidade, que possamos, Senhor, onde quer que vamos, o que quer que façamos, levar essa felicidade chamada Jesus Cristo. Levar esse nome que é sobre todo nome, que breve voltará. Se conosco, Pai, nos enchendo Teu Espírito, vestindo-nos com Tua santa armadura. Olha e atende, Senhor, a oração que se faz nesse lugar, para a glória do Teu santo nome,
Oramos em nome de Jesus, tua igreja diz amém. E nesse momento eu rogo as bênçãos da parte de Deus sobre vocês, povo de Deus, menina dos olhos do Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador, o ressurreto Jesus Cristo, que o amor insondável e inimaginável de Deus, o Criador eterno Pai, que a comunhão, o cuidado, a consolação, o poder do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada um de nós hoje e até brevemente, quando o Senhor vier nos buscar. Amém, amém, graças a Deus. Vou chamar